Qual o tema que você considera que é difícil de debater ele? Eu acho que é a Trindade. Trindade? É porque a Trindade, ele é o tema mais difícil da teologia. É? É. A Trindade é o tema mais difícil da teologia. Porque a gente aceita a Trindade. A gente entende, biblicamente, Deus é apresentado como sendo único. É o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ok. Só que dentro dessa unidade existem pessoas. E aí você fala assim, peraí, ele não é único? É. Então o único aqui não é único de unicidade, mas é o único de unidade. E essa unidade, ela pode ser composta ou pode ser simples. Uma unidade absoluta. Uma unidade absoluta comporta um só ente. Mas uma unidade composta, ela pode comportar mais. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, e serão ambos uma só carne, ele está falando de uma unidade, mas é uma unidade composta de duas pessoas. Os Sim. dois viram um. Então tem uma unidade, só que é uma unidade composta de um homem e uma mulher. Então parece que a Bíblia, quando a Bíblia começa a falar sobre Deus, as palavras que ela se refere a Deus é sempre no plural. E aí levanta uma questão. Por exemplo, a Bíblia começa assim, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Quer dizer, no princípio criou Deus, e a palavra Deus já aparece no plural. Ah, legal. Então, a primeira vez que a palavra Deus aparece na Bíblia, ela já é no plural. Então, façamos, né, o homem. aí vem 1:26, façamos, vem o homem, eis que o homem agora se tornou como um de nós. Gênesis 11, desçamos e confundamos a língua. O tempo todo Deus fala no plural. E ele fala no plural com alguém que é Deus também. Porque, por exemplo... Mesmo no Velho Testamento. Isso em Gênesis, por exemplo. Façamos o homem à nossa imagem. Então ele está falando com alguém que é igual a ele. Porque... Ou então, a nossa imagem, né? Senão ele ia dizer, façamos um homem, eu vou fazer um homem à sua imagem. Ou a minha imagem. Mas ele diz, façamos um homem à nossa imagem. Quer dizer, a imagem de quem ele está falando é igual a dele. É tão importante quanto a dele. E eles dois têm poder de fazer o que ele está propondo a fazer. Porque façamos o homem, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, do que ele está falando? Com quem que ele está falando ali? Quem estava lá com Deus? Com o Pai. Então... a gente começa... A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina que ela vai sendo construída à luz da revelação. Ele se apresenta no plural, ele fala com alguém como ele o tempo todo, mas existe um Deus só. Aí você fala assim, peraí, existe um Deus só e ele fala com outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Do que ele está falando? E aí a gente vai perceber, por exemplo, em hebraico, você tem duas palavras em hebraico para definir unidade. As palavras são Yahid, que significa unidade absoluta. Por exemplo, uma uva, uma bolinha de uva, uma uva aqui em cima, Yahid. Ou a palavra Errad. E a palavra Errad é uma unidade composta, tipo um cacho de uvas. São várias uvas, mas é uma unidade, é um cacho. É um cacho com muitas uvas. Então, é uma outra palavra em hebraico. Se você usar Yahid para o cacho de uvas, está errado. E se você usar errado para uma uva solta em cima da mesa, também está errado. Porque uma palavra é a palavra para a unidade simples, para a unidade absoluta, e a outra é para a unidade composta. Quando Deus fala de si mesmo, olha que interessante, ele fala assim, isso é Deuteronômio 6,4, é o texto mais importante do judaísmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, ou único. Em hebraico seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí ele usa a palavra Echad. E Echad é unidade composta. Por exemplo, a mesma palavra que Deus disse assim, o Adão tinha dito, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada, não sei o quê. E aí Deus chega e diz assim, tomará o homem, não, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Então ele fala, a palavra ali é levassar errado, quer dizer, uma carne só. Só que é uma carne, é uma unidade composta de duas pessoas. Tem o Adão e a Eva ali para compor aquela unidade. Ao se referir à divindade, a unidade também é composta desde o começo. Então, desde o começo, Deus se refere a ele mesmo no plural.
Os textos voltados a Deus são apresentados no plural. E aí, no hebraico, você tem essa ideia. Não, então isso é um plural majestático, não é um plural numérico. É assim que a gente aprende na escola. Então, por exemplo, assim como no português tem o plural majestático, que é quando você se refere a alguém muito importante, você fala numa terceira pessoa, você fala... Vossa Majestade. Isso, vós, não sei o quê, tal. Isso é voz do plural. Em hebraico, a gente fala, não, isso aí é plural de majestade, não exatamente de número. Tá, mas ele fala com alguém como ele, vamos criar. Desçamos e confundamos a língua deles. Eis que o homem agora se tornou como um de nós. De nós. Então, desde o início, você já tem uma tendência a falar assim, peraí, Deus, ele é um Deus só. Mas quem é essa pessoa com quem ele fala o tempo todo? E isso no texto original, né? No texto original. Eu nem estou falando do português. Então, quem é essa pessoa com quem ele fala o tempo todo? E aí, a gente entende... Porque, assim, a teologia judaica e a teologia cristã, elas têm fontes diferentes. O texto é o mesmo do Antigo Testamento, por exemplo, se você vai analisar o Antigo Testamento, o texto é o mesmo. Mas as fontes são diferentes. Por exemplo, no judaísmo, as fontes que eu falo, as fontes de autoridade. A fonte de autoridade é a tradição. Para o cristianismo, a fonte de autoridade é a revelação. Para nós cristãos, a nossa teologia é fruto de revelação. Nós sabemos sobre Deus o que ele se revela, o que ele revelou de si. O que ele disse dele mesmo? Isso, então é isso que nós cremos. Para os judeus, não. Para os judeus, o que ele disse precisa passar pelo escrutínio da tradição, dos anciãos mais antigos. O entendimento dos rabinos. Os estudos rabínicos, o Talmud, as Guemará, não sei o quê, aquela coisa toda que os judeus gostam de tradição. Judeu, o negócio judeu é tradição e eles gostam de discutir. Eles gostam de discutir, cada judeu, cada cabeça é uma sentença, tal. Eu tinha uma professora... quando eu fiz hebraico aqui na Unibis, né? Agora chama Unibis, antigamente não chamava. E aí, quando eu estudei, chamava Casa de Cultura Judaica. Aí ela falava assim, para cada judeu tem que ter 2 sinagogas. Eu falei assim, por quê? Para um ele não ir. Porque o judeu ele gosta de encrenca, entendeu? Então, as fontes de autoridade são diferentes. Os judeus, o que é fonte de autoridade dos judeus são as escolas rabínicas. Para o cristianismo, é o que está revelado. O que está revelado? Aquilo que está revelado é a maior fonte de autoridade para a gente. Por isso que, na reforma para cá, a ideia do sola escritura, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando você vai para o texto bíblico, Deus... ele é apresentado no plural, ele conversa com alguém que é como ele, que tem capacidade de fazer o que ele faz, porque ele está dizendo, desçamos e confundamos a língua do povo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele está falando com pelo menos mais 1, ou 2, ou 3, ou 10, ele está falando com alguém, ou alguém, se me permite, que tem o mesmo poder que ele. E aí na revelação, conforme a revelação vai avançando, a gente percebe que essa unidade ela é composta de 3 pessoas. E aí uma se apresenta como pai, outro é o filho e outro é o Espírito Santo. Eu vi lá Mas que... esse tema é difícil. Você debateu com o pastor Moisés, né, do Voz da Verdade. Eu acho que ele é unicista, né? Ele é um tipo de unicista, ele é modalista. Ele é unicista modalista. Ele participa ele abraça uma heresia de um dos grandes heresiarcas da igreja, que era o Sabélio. Então, o Sabélio, ele lança um unicismo diferente, que é por exemplo, o judeu é unicista, mas o Sabélio, ele lança uma unicista chamado modalismo, chama sabelianismo modal. A ideia é que, pensa que é um ente só. Existe um só ser. Deus é um único ser. Só que ele tem modos diferentes. Tem hora que ele está em modo pai. Tem hora que ele está em modo filho. E tem hora que ele está em modo Espírito Santo. Como se tivesse 3 botões atrás. Modo pai, modo filho, modo Espírito Santo. Então é uma única pessoa, mas tem hora que ele é o pai, tem hora que ele é o filho, tem hora que ele é o Espírito Santo. O pastor Moisés defende essa ideia.
de modos diferentes. Por isso chama modalismo. Caramba, eu pensava que era... Tipo assim, ele apareceu em funções diferentes, mas não que ele alternava entre esses modos. Não, Eu achava que ele achava assim, que ele era um deus, tipo, lá no céu. Aí ele encarnou, mas é o mesmo Deus. E depois, sei lá, ele veio como espírito. Mas não, ele acredita... Operações diferentes, né? É. Então, não tá longe, mas é basicamente... porque, por exemplo... tem textos que são... Eu não sei se você assistiu esse debate. Por exemplo... Não tem muita resposta. Não. Ele não conseguia responder. Porque eu falei assim, olha... Tem um texto de João 8 que Jesus diz assim, ó... Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou testifica de mim. Pronto, acabou. Porque Jesus disse assim, na lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Do que Jesus está falando? Precisava de 3 testemunhas para, sei lá, para uma pena capital. Então alguém foi pego fazendo tal coisa. Tem 3 testemunhas. Aí ele está dizendo assim, se uma testemunha condenar a pessoa, não vale. E 2 liberar, não vale. Se 2 testemunhas condenar, já vale. E se 3 condenar, também vale. Então, o testemunho de 2 pessoas basta, é o que ele está dizendo. O testemunho tem 3 testemunhas, o testemunho de 2 já basta. E aí Jesus pega essa lógica e diz assim, na lei de vocês está escrito assim, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu sou uma das 2 pessoas e o Pai é outro.